estar de volta com você nesta semana, tratando deste assunto da lição da Escola Sabatina. Essa é a classe de professores online e, através dela, a gente quer trazer para você subsídios, dicas e simplificar o estudo e a apresentação da lição da Escola Sabatina em nossa unidade. Nessa semana, eu tenho a seguinte dica para você. Nós podemos trabalhar com dois pequenos cartazes, simples, talvez como este aqui, no qual você vai colocar diante da sua unidade. Pode escrever a caneta, pode escrever à mão, pode imprimir lá no seu computador, na sua impressora, e você pode apresentar para o seu grupo. A primeira palavra é tradição. Então você vai colocar isso para eles e vai fazer a seguinte pergunta. Já que o assunto é Jesus e as tradições religiosas da sua época, vai fazer a seguinte pergunta: tradição é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que você acha? O que você pensa sobre isto? Não é? Tradição é uma coisa boa? E aí as pessoas vão discutir, vão falar, vai falar de tradição cultural, se você é gaúcho vai falar das tradições gauchescas, isso é uma coisa boa, uma coisa ruim. Existem muitos tipos de tradição. Então você pode discutir um pouquinho, fazer a sua classe conversar um pouquinho sobre tradição. É coisa boa ou coisa ruim? Bom, as pessoas vão responder, depende, né? Pode ser boa, pode ser ruim, não é? Então, quando a gente fala de tradição na Bíblia, a gente sempre vai contra a tradição. Mas nem sempre, porque muitas vezes a tradição é algo muito bom. Por exemplo, fazer o culto de pôr do sol todas as sextas-feiras em casa é uma tradição. É uma coisa boa. A gente não é contra isto, não é? O problema da tradição está no quê? E aí você pode discutir com a sua classe. Qual é o problema da tradição? O problema da tradição está quando você faz coisas erradas, mas também está quando você faz sem pensar. Quando aquilo ali vira um fim em si mesmo, não é? Qual era o problema dos judeus da época de Jesus? Não é? O texto dessa semana é Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Jesus diz assim em Mateus 15, o seguinte, ele diz assim: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, qual é o problema? É que a pessoa entra no automático e ela já faz aquilo simplesmente por fazer. Vira um formalismo. Tradição tem muito a ver com formalismo. E não vive a essência do Evangelho, não é? Faz no automático. Então, o primeiro cartaz seria tradição. Você vai discutir aí uns 5, 7 minutos com o seu grupo sobre tradição, os problemas da tradição. Em si, a tradição não é ruim. O problema está que nós usamos a tradição como um fim em si mesma. Deixamos de adorar a Deus e às vezes nos apegamos ao formalismo e à tradição, ou aquilo que nos é transmitido, não é? E aí vem uma pergunta que poderia estar na lição dessa semana, dentro do assunto tradição, né? Quem está muito ligado à tradição eram os fariseus, que era uma seita judaica da época de Jesus, não é? E a pergunta que você podia conversar com a sua classe, para abrir um pouquinho o entendimento deles, é o seguinte: os fariseus eram só maus? Não é? Porque a ideia que nós temos de fariseu era alguém mau. Será que eram só maus? A Bíblia chega a dizer que alguns fariseus até aceitaram a Jesus. Então, nem todos eram tão maus. Portanto, cultivar uma tradição não era ruim. O problema era rejeitar Jesus, a palavra de Deus, pela tradição. E o segundo cartaz que você podia colocar, que é o segundo bloco de discussão da lição, é exatamente esse aqui, a palavra de Deus. Então, a lição dessa semana, ela apresenta um confronto entre a palavra de Deus e a tradição, né? Muita gente se apega às suas tradições religiosas e esquece da palavra de Deus. E aí adora deuses, adora santos, adora pessoas e acaba, de fato, complicando as coisas. Então, eu queria colocar para você que você poderia trabalhar com dois cartazes. Primeiro discute uns 5, 7 minutos e depois o segundo cartaz você discute. Bom, qual é o nosso compromisso? É com a tradição ou é com a palavra? Essa é uma boa pergunta. E, terminando a lição, nós podíamos também colocar para os alunos algumas coisas para eles discutirem, não é? Por exemplo, qual era o problema de Jesus com os tradicionais? Qual era o problema dele com os tradicionais? Ele não gostava simplesmente de tradição? Ou eles estavam ensinando doutrinas que eram preceitos de homens? Boa pergunta. Segunda pergunta que você podia colocar também, vai aparecer no quadro daqui a pouco: seria errado a igreja hoje estabelecer regras, mandamentos, não é? Porque a igreja tem, por exemplo, o manual da igreja são regras de convivência num grupo, numa comunidade. Seria errado uma coisa dessas? Isso seria mera tradição? Mero formalismo? Ou isso é importante para a igreja hoje?
E eu só faria aqui sublinharia um ponto para você. Depois de toda a discussão, você deveria colocar o seguinte: todas essas regras dentro da igreja são bem-vindas, desde que elas estejam submetidas, obedientes ao que já está escrito na palavra de Deus. A cartilha, a constituição maior é a palavra de Deus. E esse é o assunto dessa semana. Jesus e as tradições religiosas. Entre a tradição e a palavra de Deus, nós temos que colocar a palavra de Deus acima de tudo isso. Mas a tradição em si não é uma coisa ruim, desde que corretamente usada. Ok? Vai aparecer na tela aí o resumo da lição dessa semana, conforme está no livreto que nós já preparamos para você que é professor da Escola Sabatina. Um abraço e a gente se encontra por aqui.